Um jogo para se recuperar no campeonato. Foi com essa mentalidade que Ituano e Ponte Preta chegaram à 7ª rodada da Série B. O Galo queria dar ao torcedor o presente de aniversário pelos 77 anos do clube. A Macaca buscava a primeira vitória como visitante na competição e até começou levando mais perigo. Iago Dias invadiu a grande área e bateu rasteiro. Jefferson Paulino defendeu e torceu para ela sair pela linha de fundo. Mas a criatividade da Ponte parou por aí. O Ituano passou a ter controle da partida e já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, com o chute perigoso de Tony Anderson. Ou com o lance com cara de futsal de Leozinho virando o corpo e batendo por cima do gol. No intervalo, o técnico João Brigatti apostou na entrada de Renato no lugar de Luiz Hakim, trazendo Emerson para a zaga e colocando em campo um esquema com 3 atacantes. Mas era só o Ituano que chegava com perigo. Leozinho se livrou de Castro e bateu na rede pelo lado de fora. A pressão do Galo funcionou. Aos 11 do segundo tempo, Eduardo Peço encontrou Tony Anderson com liberdade para fazer um golaço. Bola na gaveta para quebrar um jejum de 13 jogos sem marcar. Feliz pelo gol, é aniversário do meu pai hoje, então eu dedico para ele. Muito boa, né, que nos dá muito ânimo. A gente teve o controle da partida, no primeiro tempo ficou um pouco aberto ali, a Ponte chegou também, mas a gente sempre com as rédeas do jogo. Não deu nem tempo para a Macaca arrumar a casa e o Ituano acelerou ainda mais. Leozinho cruzou e Emerson desviou o passe certo para Persson. Bola para escanteio. E na cobrança, aos 15 minutos, só depois dos 2 gols, a Ponte Preta voltou a assustar. Gabriel Risso cruzou, Léo Duarte desviou e Jefferson evitou que seria um gol contra. De novo pela esquerda, Dodô cruzou e Renato sozinho cabeceou para fora. Para fechar um jogo cheio de erros, aos 48 do segundo tempo, Dodô é expulso por uma entrada violenta em Juan Carlos. Não teve nem amarelo, foi vermelho direto. E fim de jogo. Ituano 2, Ponte Preta 0. A vitória não apenas tirou o Ituano da lanterna da Série B, como fez o Galo passar a própria Ponte Preta na classificação. E agora, os dois times têm uma semana cheia de trabalho e só voltam a campo no próximo domingo. Os dois como mandantes. A Ponte Preta recebe o CRB no estádio Moisés Lucarelli, enquanto o Ituano encara o Avaí, aqui mesmo no estádio Novelli Júnior. Cara, acho que a gente tem que ter indignação, entrar pro vestiário agora e ter indignação, sentir essa derrota, porque a gente não pode perder da forma que a gente perdeu hoje, né? Tivemos chances ali de até empatar o jogo, 2 chances claras, mas é pouco ainda, perto da qualidade do grupo. A gente tem que ajustar isso daí, a gente tem que melhorar, tem que trabalhar mais, falar um pouco menos nesse momento e trabalhar e dar a volta por cima aí e agora pegar o CRB dentro de casa e dar uma resposta para o nosso torcedor que veio aqui e nos apoiou. Então a gente tem que sentir essa derrota, mas só que amanhã é trabalhar e no próximo jogo conseguir os 3 pontos. Vamos falar dos últimos 3 jogos, vitória boa, um jogo em casa contra um adversário muito difícil. Fizemos um primeiro tempo muito bom contra o Mirassol fora, que por algum detalhe a gente não voltou tão bem pro segundo tempo. A gente precisava muito dessa vitória com uma performance positiva também, porque a gente vinha treinando bem. Isso aí que eu falava, eu sempre tenho cobrado aos jogadores, é que nós transferíssemos os nossos treinos para os nossos jogos. E hoje foi muito a cara do nosso dia a dia. Então ela foi fundamental, essa vitória. Ela serve para nós aumentarmos a guarda, que não é uma frase feita, aumentarmos a guarda na comemorar hoje, que eu já falei, e amanhã aqueles que vão fazer o regenerativo e aqueles que não jogaram menos, começar a treinar forte para o próximo jogo. Na manhã desta segunda-feira, em nota oficial, a Ponte Preta divulgou que João Brigatti pediu demissão do cargo de treinador após a derrota para o Ituano. Depois de conversas com o presidente Marco Antônio Ebelin, o mandatário do clube acatou o pedido do técnico. João Brigatti encerra sua passagem com 7 vitórias, 11 empates e 10 derrotas em 28 partidas. Ainda não existe nenhum nome para o cargo, até porque a diretoria diz que foi pega de surpresa com o pedido nesta manhã. A diretoria da Ponte Preta informou ainda que até que seja contratado um novo treinador, os trabalhos da semana serão comandados pelo auxiliar Nenê Santana. Ponte Preta emitiu uma nota sobre a saída do técnico João Brigatti.
O técnico João Brigatti procurou o presidente Marco Antônio Eberlin na manhã dessa segunda-feira. Em uma conversa bastante amigável, relatou que entende a necessidade de mudança na condução do trabalho. O presidente, por sua vez, ressaltou que não entendia desta forma porque, quando vence, todos vencem, e quando perde, todos perdem. Aí segue a nota, portanto, João Brigatti pediu demissão. Segundo a nota, o presidente Eberlin não pretendia demiti-lo, mas o João Brigatti entendeu que o momento... O João Brigatti é de Campinas, família de Campinas, e nos últimos tempos a rede social, né, tem que conviver com isso. A rede social é um negócio muito sério e complicado. Quem sofre é a família, os filhos, os pais. Então a situação estava muito complicada para o João Brigatti. Antes do jogo, vamos falar da saída do Brigatti. O que vocês acharam? Eu, pessoalmente, por conceito, sou contra ficar trocando o treinador assim a toda hora. São 7 rodadas. O João, nós não podemos esquecer, ele pegou a Ponte praticamente rebaixada nesse mesmo campeonato, só que na versão 2023, e heroicamente salvou o time. Então, vamos botar na conta dele. Isso já aconteceu em outras oportunidades, como no Campeonato Paulista de 2020, onde a Ponte estava virtualmente rebaixada, última colocada, parou por conta da pandemia, e quando voltou tinha 2 jogos, Novo Horizontino e Mirassol. Ganhou os 2, ainda classificou o time, ainda foi para as quartas de final. Então o João, né, foi para as quartas de final e foi para a semifinal. Ganhou do Santos de 3-1 na Vila Belmiro. Um time que estava rebaixado. Ano passado salvou de novo. Então o João, em termos de Ponte, ele tem funcionado mais como bombeiro do que propriamente como um treinador que tem um tempo para trabalhar, para fazer o planejamento, etc, etc. Veio a Série B. O Campeonato Paulista, último, encerrado agora há pouco, classificou o time também para as quartas de final. Vem o Brasileiro. 28,5% de aproveitamento ao término do jogo de ontem. 6 pontos ganhos em 21 disputados. É uma campanha de rebaixamento, a pressão é muito grande. Amanhã começa, daqui a 3 dias começa o mês de junho, tem derby no mês de agosto, e está todo mundo sentindo que, tanto de um lado como de outro, que é hora de arrumar a casa. Eu sou contra a troca, porque eu não vejo assim um nome que possa vir e fazer esse elenco jogar mais do que está jogando. E tomara que eu esteja equivocado. Agora, Batista, é a velha e boa cultura do futebol brasileiro. É resultado. 6 pontos em 21 é muito pouco. E aí vem essa saída honrosa, o João se demitiu, sai numa boa, portas abertas, é melhor que seja assim. E boa sorte para a Ponte, que não precisa ter muita pressa para contratar, porque se contratar correndo, pode errar e o que está ruim pode ficar pior. O objetivo da direção é contratar um técnico que já esteja no banco contra o CRB, domingo às 4 da tarde. CH. Olha, não dá para discutir uma decisão pessoal. Ele, para tomar essa decisão, não é só resultado. Ele deve ter, na sensibilidade e experiência que ele tem, percebido que o grupo não está mais atendendo seus comandos. 2 atitudes me chamaram muito a atenção. A expulsão no banco de reservas do Matheus Regis na penúltima partida, e na última partida o que aconteceu, a entrada violenta, criminosa do Dodô em cima do jogador do Ituano. Esse tipo de comportamento, mais outras coisas que o jogo acaba conversando com você, não é? A maneira que o time se porta, alguns erros que o time não vinha cometendo, ele deve ter chegado à conclusão que é melhor trocar e sair. A gente respeita isso e eu desejo que a Ponte tenha bastante inteligência, tranquilidade. Tem que ser assertivo agora para escolher o novo comandante. Mas nunca é bom trocar comandante no meio da competição. Uma certeza nós temos: não será Guto Ferreira. Motivo: comissão técnica do Guto custa mais de R$300 mil. A Ponte não tem condição de pagar, né?
Vamos ao jogo. O Tigrão esteve comigo na transmissão de ontem em Itu. 2-0 para a equipe do Ituano. Falando deste jogo e se o resultado foi justo, Tigrão. O resultado foi justo. Parabéns para o Ituano, que ganhou o jogo, ganhou bem. Primeiro tempo já foi melhor do que a Ponte. Foi melhor, pô. Criou mais situações, né? Teve mais próximo de abrir o marcador aí, ó, já é segundo tempo, né? Mas no primeiro tempo o Ituano teve 3 oportunidades reais. E a Ponte andando em campo. Andando. Você vai ver o gol aí, o gol inicial, esse aí, ó. O que na teoria parecia ousadia, na prática arrebentou com o time. Arrebentou com o meio de campo, arrebentou com a zaga e não resolveu o problema do ataque. Mas poderia ter dado certo ou não. E se o Renato entra bem e a Ponte ganha o jogo hoje, o João seria o Otacílio Pires de Camargo Brigatti. Ou não. Mas não deu certo. E aí os números não depõem a favor do João Brigatti. Os números condenam. São 28,5% de aproveitamento. É muito pouco. É campanha de rebaixamento. A Ponte pode terminar na zona de rebaixamento a 7ª rodada. Mas, Batista, nada a questionar. O Ituano correu mais, né? E sabe o que mais me decepcionou para encerrar? O time da Ponte não correu. O time da Ponte parece que estava lento, pernas pesadas, perdia as divididas, perdia a segunda bola. Então, mesmo às vezes desorganizado, é um time que briga, tal, vai, marca, sobe a marcação, encurta espaços. Ontem a Ponte estava apática. Aí, tecnicamente, mal. Taticamente, uma confusão. E fisicamente andando, tinha que dar Ituano e deu. Vamos lá, CH, a sua opinião também, a derrota da Macaca. Vitória do Ituano, chega a 6 pontos, mas passa a Ponte, porque o Ituano tem 2 vitórias. São os mesmos 6 pontos, mas a Ponte tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates. E o Ituano tem 2 vitórias. Foi o Ituano que venceu, porque para mim o Ituano jogou bem o primeiro tempo, melhor que a Ponte, e o segundo tempo também. Toque de bola diferente, aproximação, 2 meninos de frente insinuantes, esse Leozinho. O Dodô é bom jogador, tem qualidade, agora o que ele fez é inadmissível, é condenável. Ele deu uma tesoura por trás. Se o pé do jogador do Ituano ficar preso na grama, ele quebra a perna do jogador do Ituano. Não se pode fazer um negócio desse. Futebol em intensidade, tudo bem. Agora, um carrinho desse, por trás. Né? Por trás. Tesoura. Covardemente executado por trás. Então, precisa indiscutivelmente ser chamado a atenção. Lá no Cantão tem que conversar com esse rapaz. Ele foi expulso e poderá pegar um gancho maior ainda, porque muito provavelmente o técnico, aliás, o árbitro deve carregar na súmula. E veja a distância que estava o árbitro, a 1 metro. Até nisso o Dodô... Até nisso faltou inteligência. Desatino. Como é que o cara dá um carrinho desse, um carrinho selvagem, por trás, na cara do árbitro? Tava querendo ser expulso, lógico, evidente, não é possível. O árbitro de frente pro lance, olha aí, essa imagem fechada mostra com exatidão. Você vê as 2 expulsões. 48 minutos do segundo tempo. Jogo perdido. 2-0. Meio de campo. Fazer isso tem que ser multado, tem que mexer no bolso. E se o juiz... Desculpe, mas não tem justificativa esse tipo de atitude do Dodô. E olha que ele entrou bem, porque a principal jogada da Ponte... foi esse gol que eu não acredito até agora. Eu tô querendo ver se volta, se puder voltar de novo. Quem sabe essa bola entra, não? Do Renato, porque era ele a rede sem goleiro. Sem goleiro. Quem que cruzou? O Dodô. O Dodô que cruzou. Olha o lance aí, ó. O Renato jogou de zagueiro, né? Essa daí não é, essa é do Luiz Aquim. Essa bate no zagueiro do Ituano. E o Jefferson Paulino vai muito bem, que ela ia entrar. Mas é o cruzamento do Dodô. Não, essa foi o argentino. Essa foi o Gabriel Risso, que cruza. A outra, que é cabeceada pelo Renato, aí é o Dodô, mas numa jogada bonita. Ele arranca para o fundo, olha lá. Ó.
recebe o lateral, no limite, ó, não pode, aí não dá para perder, Batista. Aí, com todo o respeito que ela tá no céu há muitos e muitos anos, mas a minha nona Maria faria. Minha nona Maria, querida nona, minha madrinha de bairro, faria. Nona, fica paradinha aí que vai bater na tua cabeça e vai entrar. Não pode perder um gol desse. Tudo bem que eu acho que não resolveria muito, porque estava 2-0 e era finalzinho da partida, mas olha aqui. Mas tem saldo de gols. Pois claro, olha isso. Olha mesmo isso. perdendo, o gol seria importante. É.